Esse fim de semana eu vi um vídeo, não só eu, mas muita gente viu, né? A professora Fabiola Lemos, olha, a professora Fabiola deu aula, viu, aí nas redes sociais. Como sempre, muito polêmica, estamos recebendo aqui a professora Fabiola Lemos para falar sobre qual foi realmente a intenção do vídeo polêmico do final de semana. E, portanto, vamos aqui aproveitar a professora Fabiola para conversar sobre essa tal da maconha, né? Porque existe um projeto que concede aí, Raíssa, anistia a pessoas acusadas, certo? Ou condenadas por comprar, portar ou transportar até 40 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas de cannabis sativa para uso próprio. Na prática, a proposta prevê que pessoas presas por essa conduta sejam colocadas em liberdade. Só que a maconha ela não tem só essa finalidade, né? Do usuário fazer tudo isso. O que a gente percebe, professora Fabiola, é que em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo está abarrotado de processos judiciais, mães, pais, famílias pedindo para que a Justiça de São Paulo possa conceder que seja usado o canabidiol para tratamento de ansiedade, depressão, Alzheimer, umas dores crônicas, a gente sabe. Isso tem feito aí, trazido muitas discussões em todos os âmbitos, seja no seio familiar, até no Congresso Nacional. Primeiramente, como é que você vê, vou chamar de você é tão jovem, como é que você vê, professora, essa situação da maconha como um todo? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, então muito obrigada pelo convite. É isso, né? Veja só, como você mesmo disse, Kilson, existem questões hoje na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala de juventude, que estão muito relacionadas às questões de saúde mental. Nós temos uma juventude ansiosa, nós temos uma juventude com sérios problemas de depressão, e nós estamos falando de Teresina, que é uma cidade campeã em suicídio no país. Infelizmente, existem muitas pautas de urgência e esse assunto precisa de muita seriedade. Quem é pai, quem é familiar de pessoas que passam por situações de ansiedade dentro de casa, sabe do que eu estou falando. E, no entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que está acontecendo uma situação onde parlamentares estão buscando os seus assentos na Câmara Municipal para se promoverem em torno de pautas polêmicas, só que no sentido de ir corroborando com o pensamento do senso comum, no sentido de fazer palanque eleitoral, fazer do seu mandato um palanque eleitoral a partir da ignorância, a partir daquilo que está na contramão do debate que está acontecendo dentro da ciência, dentro das academias. Para quê? Porque tem outros projetos, né? Então o projeto não é ficar na Câmara de Vereadores, o projeto é aumentar o voto de opinião, e para aumentar o voto de opinião não pensam duas vezes em dar as mãos para uma pauta tão sensível como essa, só que na contramão daquilo que deveria ser feito. No caso, eu pergunto a esses vereadores, a essa vereadora, cadê as quadras de esporte da nossa cidade? Cada vez mais a gente olha que tem quadras privadas, você tem que pagar uma taxa para frequentar as quadras. Por quê? Porque as nossas quadras também estão abandonadas. Cadê o incentivo ao esporte? Cadê o incentivo à cultura? Cadê o incentivo à arte? Nós precisamos de emendas desses vereadores, dessas vereadoras, para políticas públicas para a juventude. Nós precisamos olhar para as escolas municipais de Teresina, que nesse momento precisa da contratação imediata de profissionais que passaram em concursos, como psicopedagogos, professores de AE, porque se você for para a realidade de uma sala de aula, tem professores tendo que lidar com mais de 35 alunos numa sala, sem ter o suporte necessário para estudantes que sofrem com o aspecto autista, por exemplo. E cadê? Nós queremos vereadores e vereadoras que estejam cobrando isso na Câmara Municipal.
Mas essa sociedade, onde a performance na rede social é mais importante do que o trabalho daquele vereador que precisa estar na comunidade, que precisa atender as pessoas, que precisa realmente colocar o pé no chão, esse aí vai sendo substituído pelo aquele vereador que precisa estar mostrando trabalho de outra forma, que na verdade não é um trabalho. E aí a gente chega a essa situação. Botar a Guarda Municipal de Teresina para fiscalizar jovens e multar. Quantos desses jovens aí são, por exemplo, filhos e filhas de pessoas que estão aí nas igrejas? Porque eu lhe digo como professora, eu sou professora de rede privada, de rede estadual, há 25 anos eu acompanho essa juventude. Quantos casos nós tivemos que resolver, enquanto professores na ausência da família, de ter que procurar psicólogos que não tem nas escolas, numa cidade que é muito difícil você acessar esse tipo de serviço. Nós tivemos que literalmente salvar muitas vezes jovens que queriam tirar a própria vida. E, no entanto, a gente vê que não existe o menor compromisso com esse tipo de pauta, uma pauta séria. Os nossos legisladores estão deixando a desejar, professora? Completamente, eles estão brincando, eles estão fazendo um palanque em torno de temas que deveriam ser levados muito a sério. Por quê? Porque sabem que encontram uma receptividade fácil, né? Então eles precisam ganhar... A rede social é um engajamento, é aquilo que você fala de uma maneira, ou seja, deturpada, ou seja, ali levando para um senso mais aguçado, você consegue um engajamento ainda maior. Você acredita, professora, que não só em Teresina, mas no Brasil inteiro, os parlamentares estão em busca disso? Estão. Isso é uma tendência, né, dessa sociedade que vive em torno dessa figura performática, desse personagem. E aí quando você olha, por exemplo, várias propostas dentro da Câmara Legislativa, que são propostas muitas vezes que você sabe que vai esbarrar até na inconstitucionalidade, mas são colocadas ali para poder fazer palanque. E você olha e diz, poxa, o nosso dinheiro de contribuinte indo embora para manter um teatro desse, enquanto a gente está precisando de políticas reais. Então, veja, no caso da Guarda Municipal, que o dinheiro para pagar a Guarda Municipal sai do orçamento da assistência social do município. Isso não pode, porque isso é coisa do século XIX, na época onde o caso social, a questão social era tratado como se fosse caso de polícia. Então, se tem guarda municipal, tem que procurar uma outra forma de manter, mas não tirar da assistência social numa cidade dessa, onde durante muitos anos quem manteve a assistência social dessa cidade foram as ONGs. As ONGs, porque sempre foi uma pasta muito negligenciada. Agora tem um detalhe, o mercado brasileiro de cannabis medicinal tem crescido significativamente, é o que diz as pesquisas, com um aumento de 22% em 2024, atingindo aí 853 milhões. A Anvisa, professora, tem regulamentado o uso da cannabis medicinal no Brasil, incluindo a importação e o uso de medicamentos à base de CBD, que é o CBD. Então, assim, o que a gente observa? A PAI do estado do Piauí tem buscado quantas e quantas famílias precisando desse medicamento, o Raíssa, do canabidiol, estão buscando na justiça, estão buscando através de ONGs, para poder fazer um tratamento com a criança autista, com o pai que tem Alzheimer, ansiedade, epilepsia, uma série de situações. Se um parlamentar for levar para esse viés, vai ter engajamento nas redes sociais? Pois então, ainda piora, né? Porque o engajamento, ele não é dado em torno daquilo que acrescenta, daquilo que agrega. Ele é dado em torno daquilo que gera um medo. Então você traz o estigma para aqueles que são potencialmente perigosos. Quem são apresentados como potencialmente perigosos nessa sociedade? É a pessoa negra, é aquele jovem negro que está lá na periferia, que é apresentado como um maconheiro. E ele está ali para lhe assaltar e para lhe fazer um mal. Enquanto que a gente sabe
que basta você circular em qualquer lugar de restaurante caro dessa cidade, de shopping center, onde quer que seja, você vai encontrar pessoas que potencialmente podem estar, sim, carregando sua droga, consumindo sua droga. Quantas outras drogas têm sido extremamente letais e perigosas? Os sintéticos. Os sintéticos. As drogas para dormir. Os jovens que são anestesistas, por exemplo, que trabalham no campo da saúde, quantos deles têm consumido remédios para dormir que têm tirado a vida deles? Porque eles têm acesso, eles compram. E o poder de vício é muito rápido. E eles estão morrendo, mas tudo isso é silenciado. Por quê? Porque não são drogas estigmatizadas. Em boates, né? Em boates. Então, fora essas substâncias que a gente consome... As famosas balas, né? As balas e fora as substâncias que a indústria alimentícia nos empurra e que tudo isso é legalizado. Então, os industrializados, enfim. Claro, se é para fazer um debate sério, vamos fazer. Agora, se for para trazer a mácula da ignorância, do falso moralismo, que é para eleger parlamentares, aí a sociedade toda tem um prejuízo enorme. Eu fico a me perguntar, porque quem vai pagar essa multa, por exemplo? Digamos que passe, aí paga a multa lá. A multa vai cair sobre quem? Sobre os pais de jovens que são pobres, que são de periferia. Muitas vezes esses que frequentam as igrejas. Mas isso não vai na contramão, Raíssa, não vai na contramão da questão de que já existe um projeto que anistia a pessoa, né, acusada de comprar ou portar aí determinado... até 40 gramas, né? Exatamente. Então, assim, não está no âmbito da inconstitucionalidade? Ainda tem essa questão, que aí eu não sou especialista nesse caso jurídico, mas existem sim muitas experiências, principalmente no sul do país, de projetos parecidos que estão hoje sendo colocados na pauta da inconstitucionalidade, né? Então, mas ainda assim é o que parece que mesmo sabendo disso, tem vereadores e vereadoras que querem empurrar, que copiam, né? A prática de copiar projetos que estão lá pelo sul do país, para poder mostrar que estão fazendo algum serviço no sentido de querer apresentar e dar satisfação para reivindicações que, na verdade, não são reais nessa sociedade. Porque se você quer resolver o problema da questão da maconha, da questão da drogadição... A polícia está aí para fazer o papel dela. Se o cara está portando a droga, enfim, bababá. Agora, o que chama a atenção, Raíssa, é essa questão de multar. De que forma nós temos realmente pessoas capazes, temos quantidade de pessoas realmente para sair multando realmente. Sim, e quem é que vai pagar essa multa? São trabalhadores e trabalhadoras que têm seus filhos, muitas vezes filhos e filhas que passam por situações de estresse, de ansiedade, numa cidade que não tem atendimento de psicólogo. Eu digo isso porque eu moro em comunidades próximas a comunidades de periferia, e lá eu recebo na minha casa uma quantidade enorme de meninos e meninas, de jovens que batem na minha casa, sendo que, poxa, eu não sou uma profissional do CRAS, eu não sou assistente social, eu tenho que estar direcionando para esses serviços, mas chega nesses serviços, você não vai encontrar a dificuldade para ter acesso a um psicólogo, para ter acesso a um atendimento, para as pessoas que são pobres, que sofrem de ansiedade, de depressão, e o uso da maconha, o uso da droga está muito relacionado a isso. Ou a gente enfrenta o problema da ansiedade, o problema da saúde mental, o problema da pobreza, o problema social de frente, ou a gente não vai resolver as coisas através de multa. A multa, a repressão, ela só é para fazer palanque, ela é inconstitucional, ela vai bater bem aí na inconstitucionalidade, e ela é uma coisa que só penaliza aquele que já é penalizado. O cara está dizendo aqui na mensagem, mas professora, você está querendo defender o maconheiro? Estou defendendo o maconheiro porque eu estou defendendo aquele que é o lado mais vulnerável. Quantas vezes o maconheiro, ele está no consumo do entorpecente por toda uma questão social que existe ali. Então, nós vamos defender quem está em situação de vulnerabilidade. E para defender que não exista mais o jovem que dependa da drogadição, a gente deve, de fato, começar a defender políticas públicas ligadas ao esporte, à arte, à educação. Então, se você quer, de fato, que esse maconheiro deixe de existir, você tem que atacar o problema lá na origem. Porque esse negócio de multa, esse tipo de apelo, ele não vai resolver problema nenhum. Ele só vai fazer com que continue acontecendo. E aí,
é que a gente diz, é um tipo de política que só vai corroborar para continuar na existência. Sim, para a gente finalizar, professora, qualquer vídeo que saia da Câmara Municipal falando nesse sentido de que você considera como uma aberração, você vai reagir? Eu vou sempre reagir, porque olhe, uma coisa irritante, a gente como professora tem um trabalho enorme numa sala de aula para fazer um trabalho educativo e você vê vereadores e vereadoras simplesmente utilizando um espaço político gasto com dinheiro público para ficar se autopromovendo e destruindo um trabalho de educação que acontece, um trabalho de ciência que acontece dentro de uma sala de aula. Então esses sim é que deveriam ser multados. Quem é que vai multar esses vereadores? Quem é que vai tirar o mandato desses vereadores? Porque eles jamais deveriam estar ali. Eles são contraprodutivos ao trabalho de qualquer professor em sala de aula. Agora, professora Fabiola Raíssa, o que está acontecendo com a nossa juventude, hein? Tanta ansiedade, muitos falam sobre a questão aí do pós-pandemia, o lockdown, ficamos praticamente 2 anos trancafiados por conta da Covid-19, e aí é uma situação que a gente vem enfrentando. A gente ouviu falar, os professores falando sobre o quanto aqueles alunos, aquelas crianças perderam no momento de serem alfabetizados. Realmente tivemos essa perda, professor? Tivemos, mas eu acho que o problema não para por aí. Existem múltiplos fatores para a gente traçar um diagnóstico em torno dessa situação. E esses fatores vão desde essa alimentação envenenada que a gente vem consumindo, essa sociedade totalmente voltada para dentro das telas, as crianças não têm mais experiência de comunidade, os jovens não têm mais experiência de comunidade na rua, cada vez mais os muros, a juventude trancafiada, apartada, as bolhas cada vez mais fortalecidas. E principalmente eu, até como antropóloga, dentro de uma perspectiva mais antropológica, eu percebo que os nossos mitos que norteiam as nossas concepções éticas na nossa sociedade estão mais do que falidos. Esse modelo que aqui idealizou um ser humano que pela razão consegue ter poder sobre seu corpo, sobre suas emoções e sobre suas fraquezas, ele não existe. Nós temos que sim buscar apostar na razão, mas sempre com muitos olhos abertos e francos para os nossos fracassos. E nós temos aqui uma juventude que não tem direito de falar do seu fracasso, que não tem direito de falar das suas ansiedades e das suas dores. Enquanto a gente continuar colocando esse lixo embaixo do tapete, a gente vai continuar fazendo com que essas pessoas não tenham vontade de vida. Bom, professora, nós estamos recebendo inúmeras mensagens. Estou recebendo aqui a informação da nossa produção, né, da Luzi Kelly. Aqui o computador está para travar de tantas mensagens com relação. Você sabe que é uma fala muito polêmica essa sua, né? Temos os dois lados, né? Vamos lá, vamos colocar aí, sem filtro, sem nada, que o crime e castigo não pode aqui ser igual a qualquer outro programa, não. Bora lá. Poxa. Nós temos o Edson Trajano, que ele mandou uma mensagem, né, parabenizando a entrevista. Ele falou que pena que Teresina não sabe escolher seus representantes políticos. Vamos usar os áudios aí. Tem áudio? Tem áudio. Tem um áudio aqui, do Fernandes. Vamos ouvir o áudio. Bom dia, professor. Eu até falado. O Guarda Municipal não vai fiscalizar a obra. E o vereador já disse, o vereador não faz nada, o vereador não leva projeto. No tempo que eu estudava tinha quadra, tinha tudo. É só falando política. Não faz projeto para os bairros, não anda no bairro, para saber dificuldade, para ajudar um projeto, para ajudar o prefeito. E aí fica difícil. Eu reclamo faz dia de um buraco aqui da Irmã Dulce. Nunca tava buraco onde passa um angelino entrando na Irmã Dulce. Mesmo jeito do buraco. 30, 60 dias. Então fica difícil. Fora as obras aí, quadras abandonadas, ginásio abandonado, as escolas, os professores estão faltando, frente ao colégio, só dizer, sala tal não tem aula, sala 3 não tem aula, sala 7, e assim vai levando. Não tem professor, tem que contratar mais professor. Tá difícil a situação, o vereador tem que trabalhar. Eu quero que vocês chamem o vereador para entrevistar ele e perguntar por que o vereador não trabalha. A professora tá certa, viu? Bom dia. Aqui é Fernandes, aqui pela cidade. Valeu. Tá certo, coloca mais outros áudios. Vamos colocando aí outros áudios aí. Vamos lá.
Vamos colocar aqui áudio do Benedito. Bom dia, Raíssa, a professora. Pelo que eu entendi aí, a professora é a favor das drogas. É a favor de quem fique fumando maconha com cigarro em praça pública e nada seja feito. Aonde que droga, maconha já trouxe algum resultado positivo para nossa nação? E a maconha é a porta para outras drogas. Viu, professora? Com todo respeito à Vossa Excelência, eu discordo totalmente do seu perfil, viu? Se eu tivesse um filho, eu gostaria que ele fosse estudar numa escola que a senhora fosse dar aula, viu? Você sabe, tá abarrotado aqui de mensagens, muitas escritas. Professora, tá aí, pra gente finalizar, você tem direito a, como é que a gente fala lá no debate? A réplica, a tréplica, né? Tá aí, professora Fabíola, tá aí, o couro tá comendo, hein, professora? Então, eu acho que toda a nossa fala foi no sentido de justamente o contrário. Do enfrentamento, falar sobre o enfrentamento sério e responsável em relação às drogas. A gente não faz esse enfrentamento a partir de idealizações. Se for para fazer a partir de ralho de tia, o ralho de tia nunca resolveu nada. A ciência, ela tem que enfrentar a partir da realidade. A realidade com todas as suas contradições. A gente pode falar 1000 vezes, olha, não faça, não use. A gente pode multar. Ora, os que vão multar, querem botar aí projeto de lei para multar, aumentar a multa de pichação. Você acha que quando um pichador vai pichar uma parede, ele está sabendo pelo menos quanto é a multa que ele paga? Isso não existe, gente, isso é idealização. Essas idealizações, elas não funcionam em nada. A ciência tem a obrigação de olhar para a coisa como ela é. Então, eu sei que muita gente não gosta, porque as pessoas gostam mais daquela idealização, do moralismo, do ralho de tia. Só que aqui é uma professora cientista e a gente tem que chamar para o debate sincero. E o debate sincero, ele não permite esse tipo de idealização. O enfrentamento, a guerra contra as drogas precisa partir de outras perspectivas, porque essa que está aí só está aumentando o consumo. Até agora não deu resultado. Professora dura, jogou duro mesmo aqui, a professora Fabíola Lemos. Professora, muito obrigado, fico muito feliz, até teve que esperar um pouquinho aí, começar o nosso programa, mas eu fico muito feliz aqui por nos atender aqui o nosso pedido. Eu acredito que uma sociedade é feita de muitas falas, e quando a gente entra para o campo científico, muitas vezes também há controvérsias, né? Muitas situações. Durante a pandemia, o que a gente viu, o Firmino Filho, alguns especialistas dizem que ele perdeu a eleição porque ele fechou o comércio, né? Muitos que adotaram essa medida de fechar o comércio pagaram preço, perderam as eleições, mas naquele momento ninguém sabia o que estava acontecendo, e aí poderia ter acontecido um número ainda muito maior do que tivemos. Tivemos falas realmente repugnantes, inclusive de autoridades que realmente não deveria nunca ter dito o que foi dito, e mesmo assim tivemos mais de 700 mil pessoas mortas naquela situação que até hoje muitos estão pagando e sentindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa e pela coragem de trazer temas polêmicos e pessoas que de fato fazem o tema se tornar polêmico. Parabéns, viu? Obrigado, professora Muitas Fabíola. participações, viu, Kilson? Muitas participações aqui do...